Você sabe analisar um terreno? Pergunta primordial quando a gente fala sobre tática militares, ou segurança pública, ou segurança privada. Na fase de planejamento, nós temos um item muito importante, que é análise do terreno. Seja ele qual for a situação que você estiver enfrentando, essa fase do planejamento, ela é muito importante, tá? E além disso, esse planejamento, nós precisamos do elemento chave, o terreno. Então, antes de você bolar um planejamento, você precisa de analisar o terreno. Mas você sabe o que é um terreno? Como conceituar? Você sabe como iniciar o projeto? Não. Então, estou aqui para explicar aos senhores. O que acontece? Terreno, para a gente conceituar terreno é uma seção, uma parte do plano, uma terra. Pode ser um campo, pode ser uma parte da cidade, tá? Então, o nosso terreno, ele pode ser urbano, ou rural, ou selvagem, um terreno selvagem, tá? Que não tem ações do ser humano. O terreno urbano é lógico, urbano feito pelo homem. Rural é um terreno natural, porém tem influências do ser humano, tem fazendas, tem criações de gado e outras coisas mais. Então a gente analisa dessas três formas. Que tipo de combate, que tipo de segurança ou de estratégia você vai formar, sabendo-se desses três elementos. O terreno pode ser urbano, selvagem ou rural, tá? Ponto. Por que eu quero conceituar isso? É lógico, para mim entender como eu vou criar minhas cobertas e abrigo, como eu sempre falo, cobertas e abrigo. Coberta você está escondido, não está protegido. O abrigo você está escondido e está protegido. Então, quando você vai conceituar cobertas e abrigo, como é que você vai fazer uma tomada de decisão se você não conhece o terreno? Então, o terreno, pessoal, antes de tudo, existem várias ferramentas. Você pode pegar justamente o Google Mapa, o Google Earth. Você pode pegar, eu posso falar aqui diversas ferramentas, né? Inclusive o Waze e tudo mais. Eu, quando trabalhava com escolta armada, eu parava em alguma situação, eu abria rapidinho aqui o mapa e me localizava, buscava ali rotas de fuga, buscava ali se eu estava rodeado ali de comunidade, qual o tipo de comunidade, qual é a facção em volta e outras coisas mais. Então eu fazia previamente na parte de planejamento, era aquele momento que eu tinha ali para poder gerar um planejamento. Então, pessoal, urbana, correto? Nós temos poste de luz, temos árvores, temos muro, temos diversas situações onde a gente pode se abrigar ou se esconder, tá? Na parte urbana, na parte rural, mesma coisa. Temos mato, fissura, depressões no terreno, tá? Temos uma pequena elevação, pode ser ali um monte de terra. No caule das plantações, onde é o mais concentrado ali, também te dá uma proteção ali. Então, tudo isso você tem que entender. Às vezes você encontra um tronco de árvore no chão, né? Nós podemos se esconder atrás, na parte urbana, na parte de veículo, atrás de caminhões, né? em veículos em geral. E a gente pode justamente planejar a nossa linha de ação entre cobertas e abrigo, qual o deslocamento que eu vou ter e por onde eu vou passar, Aí eu entro com aquelas perguntas: por onde vou, como eu vou, quando eu vou e de que forma eu vou. Então, tudo isso, você faça essas perguntas a você mesmo e você planeja a sua rota de fuga, a sua rota de ataque, ou seja, ela, né, dependendo da situação que você se encontra. Então, pessoal, aqui nós vamos ter aqui nossos abrigos e cobertas, tá? Coberturas. Então, eu fiz um mapa aqui mais ou menos de como é que você pode encontrar um terreno. Então, nós temos aqui, ó, temos uma elevação, uma montanha, um morro, seja o que for, tá? Nós temos uns declives, correto? Pode ser declive ou pode ser aclive, dependendo do ponto de vista. Se você tiver aqui, para cá é um aclive, e se você tiver aqui, para cá é um declive.
Então aqui é um ponto que você pode se abrigar. Nós temos esse tipo de corte na terra, um corte humano. Pode ser humano ou natural. Esse corte aqui são barrancos e entre outros, né? Nós temos aqui algumas depressões ou fissuras. E nós temos também um morro, um montezinho, um material em excesso aqui de terra, onde a gente pode estar se abrigando. Se você está num campo aberto, você vai buscar o quê? Você vai buscar essas fissuras, essas depressões, tá? Ou excesso de material aqui, que você possa se esconder aqui ou aqui, tá? E aí a gente vai tendo essas ideias aí no campo onde você tiver. Você tem que buscar esses elementos base aqui. São elementos que estão no próprio terreno aqui, ó. São elementos do próprio terreno, tá? Naturais eu posso dizer aqui, ó. Curso de água, tá? Cachoeira e tal, mas isso aqui é só cobertura, não é um abrigo. Se você tiver por trás ou debaixo da água, você só está escondido, tá? E aí você tem árvores, tá vendo? A própria árvore, você tem essa parte que eu falei aqui, ó, da base da árvore, onde você pode se abrigar também, troncos de árvore no chão, pedras, muito importante, pedras. E aí você também tem vegetação fechada, que você tem que se esconder nesse aqui embaixo, aqui mais no pé aqui da vegetação. Nos artificiais a gente encontra cidades, né, muros, prédios e tudo mais. Tem aquelas barreiras de pedra para separar ali a pista e tal. Nós encontramos postes de luz, postes de energia elétrica, muros de residência, a própria residência em si, tá? A gente pode também ver aqui, ó, nas calçadas, a gente pode deitar também essa parte aqui. A rua ela é boleada justamente para a água correr por aqui. Então essa parte aqui nós temos um abrigo como fosse uma depressão dessa, tá? Então nós temos veículos, né, em geral, né, o carro de passeio, o carro de transporte de material, varal de roupa, isso aqui também é importante, a beça. Não é um abrigo, mas porém é uma cobertura, tá? Tem que se analisar tudo bem direitinho isso aí. Depois de se mencionar sobre o terreno, sobre os elementos que nele se encontra para poder fazer a nossa proteção, a gente pode agora mencionar sobre cenário, né? O que seria o cenário? Contextualizando a parte do cenário, o cenário você vai pegar o teu terreno que você já conhece, que já tem aquelas estruturas ali que são fixas, que não são uma estrutura que vai estar no tempo todo se movimentando. Você pega o seu terreno e aí você bota o cenário. O que é o cenário? O cenário são os elementos que compõem esse terreno. Pode ser as pessoas, os transeuntes. Pode ser os transeuntes, que são as pessoas transitando. Pode ser os veículos. Pode ser diversas situações que são momentâneas. Ou seja, quando você está ali, você já conhece o terreno, você já olhou, já conhece o terreno, já sei como funciona isso aqui. Agora vou ver os elementos que nele compõem. São as pessoas passando, os veículos, tá? São as atividades do cotidiano. E aí eu estou ali, eu sou ali um segurança, um agente ali, e eu estou ali observando o cenário. Agora, desde o momento que eu abaixo a cabeça para ver um celular ou para ver alguma coisa, o cenário pode mudar. Ele altera muito rápido. Então ali de repente já saiu uma pessoa, já entrou outra, já chegou um outro, já chegou uma pessoa mais suspeita. E aí a gente vai traçando o perfil do seu cenário. O cenário você só domina ele você observando. Ao momento que você se distrai, o cenário já é outro. O terreno é o mesmo, o cenário é outro. Aonde muitos agentes de segurança erram, achando que o terreno significa a mesma coisa do que o cenário. Não, cenário é uma coisa, terreno é outro. Porém, o cenário está dentro do contexto do terreno. Então a gente tem que saber analisar para uma tomada de decisão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.